Bem, vejamos agora um novo conceito, que é deployment para um Docker Container. Isso é semelhante aos navios. Você sabe, quando os navios transportam carga. A carga antes é colocada e vai sendo acomodada conforme o tipo de carga. Se a carga se quebrasse, a ideia era que não deviam prejudicar a carga que estava ao lado. Digamos, seria agrupada por dimensões, por tipo de carga e etc. Em seguida, foram criados os containers, com certas dimensões e certas características. E hoje em dia, todo o transporte se faz com os containers. Hoje em dia, com base em medidas internacionais padrão, até os navios que transportam containers e os guindastes que os manipulam nos portos, tudo é padronizado para manusear esse tipo de container. Aqui vem a ideia de usar containers para implantar software. Então, a ideia de usar containers para empacotar aplicações de software começou com o Linux, que criou os containers, mas que eram difíceis de usar e precisavam de conhecimentos avançados das funções do kernel do Linux, ou seja, o desenvolvedor tinha que ser um expert em Linux e tinha que saber quais funções mexer no kernel para poder usar esses containers. Agora, a empresa Docker criou vários serviços que acessam ao kernel e os disponibilizam como uma API. Isso atinge um nível de abstração muito maior e facilitou seu uso, permitindo que seja muito mais popular o uso de container para a implantação de aplicações. Vejamos agora os principais conceitos que existem aí dentro. O Docker é um produto, é uma plataforma, mas também é o nome da empresa, Docker Inc. A Docker Inc. criou uma plataforma chamada Docker que facilita o desenvolvimento, implantação e execução de aplicações em containers. Essa plataforma fornece uma virtualização que faz com que a aplicação possa executar dentro do container, com todos os recursos necessários e, além disso, em qualquer computador. E você pode pensar que o container é semelhante a uma máquina virtual, mas não é assim. Uma máquina virtual replica também o hardware, ou seja, toda a parte física, enquanto o container executa no hardware existente e usa apenas as funções do kernel do sistema operacional host. Se vemos no diagrama, aqui vemos o caso de uma máquina virtual em que temos o sistema operacional, onde está a parte do hardware, a infraestrutura, a parte do sistema operacional, tudo isso é emulado pela máquina virtual. E além disso, em cima disso, estariam os binários, as bibliotecas e tudo o que é necessário, e nossa aplicação. Em vez disso, Docker gera uma camada que se comunica diretamente com o host do sistema operacional. Essa camada, geralmente no sistema operacional Linux, fornece APIs e nos permitem executar um container não apenas em Linux, mas também no Windows. Permitem que um container inclua apenas a aplicação, as bibliotecas, tudo o que você precisa, mas não requer que você volte a virtualizar o sistema operacional ou o hardware, como no caso da máquina virtual. Portanto, é muito mais eficiente porque usa muito menos memória e disco que em uma máquina virtual. Isso faz com que seja muito mais rápido executar um container que com uma máquina virtual, porque a aplicação sobe em menos tempo. Isso também é importante. Bom, ao contrário do que é um WAR ou um zip, onde apenas se agrupa os binários, o container tem todos os recursos necessários para que a aplicação seja executada. Por exemplo, no caso de uma aplicação gerada para Java, contém o runtime de Java, o JDK, JRE, o Tomcat, o MySQL é o DBMS, variáveis de ambiente, bibliotecas, binários, etc. É por isso que dizemos que um container é uma maneira de virtualização que permite que uma aplicação execute em um processo isolado e independente do restante, como se fosse uma caixa onde está a nossa aplicação web, mas também o servidor web, o administrador de base de dados, as bibliotecas, variáveis de ambiente, etc. Ou seja, tudo o que é necessário para que a aplicação execute dentro dessa caixa. O registro do nosso computador não tem ideia do que está sendo executado lá, e nada que tenha o container pode ver o host. É claro, isso pode ser configurado de fato. Por essa razão, eu posso ter diferentes containers com distribuições diferentes do Linux, porque é incluído em cada container todos os itens necessários para que a aplicação possa ser executada. Ela se executa em um ambiente completamente isolado, pois não precisa de mais nada para poder executar. Então,
eu posso ter um container, por exemplo, com Internet Information Server, SQL Server, outro com Tomcat, Java, Debian e etc. Todo esse ambiente de execuções, tudo o que se precisa é definido no que chamamos de imagem, declarada em um arquivo texto gerado pelo GNexus, com o qual é informado ao Docker todos os recursos que essa imagem terá. Portanto, um container é uma instância de uma imagem e eu posso criar tantos containers quanto eu precisar. Há aqui uma certa analogia com o caso de orientação a objetos, porque a imagem que podemos pensar que é a classe e em seguida você cria um objeto. Nesse caso, um container é uma instância da imagem que estava montada. Quais são os principais benefícios que se tem em executar containers Docker? Ou seja, que a aplicação se execute em containers. Para começar, posso executar nossa aplicação em qualquer computador, mesmo que seja um Mac, ou Linux, ou Windows. Tudo é executado em um container. Então, tenho que ter instalado o Docker for Mac ou o Docker for Linux para criar um container lá e assim esse container pode ser levado para qualquer computador e executá-lo. Já vimos que cada container inclui tudo o que é necessário para que uma aplicação seja executada. Agora, se quisermos várias instâncias de nossa aplicação executando ao mesmo tempo, podemos ter nossa aplicação instalada em vários containers, cada um com uma base de dados? Sim, pode. Como dissemos, um container pode incluir tudo o que é necessário para a aplicação, incluindo a base de dados. Mas, justamente a vantagem de usar containers é que pode ter várias instâncias executando da mesma aplicação, que a base de dados seja externa aos containers e que seja acessada por todos eles. Se cada instância da aplicação tiver sua própria base de dados, os usuários da mesma aplicação veriam dados distintos, dependendo do nó que estão acessando. A recomendação é que a base de dados esteja fora, ou até mesmo em outro container, embora provavelmente o melhor é que não, a não ser que exista um container físico com toda a potência necessária. Assim, todos os nós da aplicação estarão acessando a mesma base de dados. E se amanhã é necessário escalar a aplicação, a única coisa a ser feita é instanciar mais containers, com a mesma configuração, acessando a mesma base de dados. E se a carga baixa, é possível diminuir containers. Existem ferramentas para isso. Se os nós superam, por exemplo, 80% da carga, automaticamente são instanciados mais nós. Essas ferramentas são padrão e funcionam independentemente se a aplicação foi gerada em GNexus ou com qualquer outra ferramenta de programação. Outra coisa para a qual os containers são úteis é que se eu quiser testar uma aplicação, em vez de instalar muitas coisas e fazer meu computador degradar enquanto instalo as coisas, porque, mesmo que eu instale e apague, há um registro na lixeira. Então, o que posso fazer? Ter uma imagem com o ambiente no qual quero instalar essas ferramentas e instalá-las lá nesse container. E a partir daí, ficará funcionando a aplicação, não sendo necessário que minha máquina física saiba que estou instalando coisas lá. Outra coisa para que os Dockers também são bons é que quando uma aplicação está sendo executada em um container Docker e uma aplicação tem um problema, porque está consumindo muita memória, ou porque pode haver um loop infinito, ou está consumindo muitos recursos, essa instância do container não afetará outras instâncias do container que estejam sendo executadas. Assim, não acontecerá como acontece agora se eu tiver tudo instalado em meu computador, com um servidor, e uma aplicação estiver requerendo muitos recursos ou muita memória. Com certeza, afetará o desempenho das outras aplicações ou base de dados. Afetaria a latência das outras bases de dados. Mas se tudo estiver sendo executado dentro de um único container, não terei o problema de que uma aplicação possa causar problemas em outra aplicação. Outra coisa também importante é que é muito mais flexível o ciclo de desenvolvimento, o teste e implantação. Algo que funciona em desenvolvimento, o teste também será realizado nas mesmas condições. Em produção, pode haver algo que muda. Por exemplo, os dados de produção são diferentes dos dados de teste, mas as condições são muito mais semelhantes do que as que temos atualmente quando temos que testar algo e mudamos de desenvolvimento para produção. Então, a tecnologia Docker, neste sentido, é muito benéfica.
Agora, quais são os benefícios um pouco mais concretos para os desenvolvedores de GNexus? É possível testar se a aplicação funciona bem com o Linux, porque o container tem todo o ambiente Linux, ainda que na realidade estamos executando em Windows. Ou seja, podemos testar a aplicação GNexus Web no Linux, mesmo que o nosso sistema operacional, neste momento, seja o Windows, e executando o Linux de forma real. Também é possível testar um bug em condições idênticas às que encontrou a pessoa de testes. Se você quiser reproduzir algo ou o cliente teve um bug e quer reproduzir algo, você pode reproduzi-lo exatamente no mesmo ambiente usando para isso um container. Algo mais que poderia ser útil é que se eu quisesse experimentar essa tecnologia que eu não conheço e eu quero instalar coisas no meu computador, posso procurar a imagem que me atende e instalar o software lá. Portanto, containers de Docker são úteis para muitas coisas, porque tudo está sendo executado em um ambiente isolado do restante da máquina. Antes de prosseguir, não sei se há alguma dúvida, mas eu gostaria de dizer algo que é muito útil e que provavelmente tenha passado desapercebido, e é que uma vez que eu faço uma implementação em seu ambiente de desenvolvimento ou de teste, essa mesma imagem que se cria é a que se pode testar. E se funcionar bem, essa mesma se passa para a produção. Não é necessário mudar absolutamente nada. Isto aproveitando outras funcionalidades que Rodolfo mencionou antes, que é o tema das variáveis de ambiente. Com certeza, minha aplicação seria testada em uma base de dados de teste, e na produção, obviamente, teríamos outra. Eu poderia subir o mesmo container e dizer, bem, quando eu subir, de acordo com as variáveis de ambiente, que tenha acesso à nova base de dados. Isso é algo que não tínhamos até agora, ou que você tinha que modificar o webconfig quando está enviando para a produção, ou modificar diferentes arquivos de configuração. Isso já não é necessário com essa tecnologia, junto com as outras modificações das variáveis de ambiente que disse antes. Há uma pergunta? Em relação ao webconfig, temos uma aplicação que, de repente, com o F5 parou de funcionar tudo, digamos web, mobile, e depois verificando, foi porque o webconfig tinha ultrapassado 250K, e era uma limitação do Internet Information Server, que depois foi corrigida com uma alteração no servidor, com uma modificação no registro. Então, duas perguntas. Se é necessário tudo o que colocam no webconfig, eu suponho que sim, mas eu não entendo isso muito bem. E a outra coisa é se você pode dividir esse arquivo para que ele não exceda esse tamanho. E se houver algum problema, por exemplo, para enviá-lo ao Docker, que não possa montar o mesmo ambiente do Internet Information Server, se ele vai parar e como se faz dentro de um Docker para alterar um registro para que funcione de novo. Eu não entendo isso muito bem. Bem, a primeira pergunta. Sim, precisamos tudo o que tem no webconfig. Ele é gerado muito grande em seu ambiente local do F5, porque tem absolutamente tudo o que tem na KB. Quando você faz uma implantação no webconfig, estão todos os endpoints dos serviços REST que tenha na KB, mas talvez na implantação, em sua aplicação, não vão todos, vão alguns. Então, se retira essa parte e se adiciona apenas as coisas necessárias a essa implantação em particular. Então, eu diria que em 90% dos casos, o webconfig de uma implantação será menor do que o webconfig com o qual trabalha a GNexus, que há um log selecionado e muitas outras facilidades para prototipá-lo. A outra pergunta, se você pode levá-lo para outro arquivo? Sim, não o estamos usando. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse problema que o webconfig era muito grande. Está no wiki, está documentado isso. Eu não conhecia. Eu diria que é difícil que isso aconteça em um ambiente de implantação, mas se isso acontecer, bem, você poderia fazer as coisas que você fez. Sobre como modificá-lo em um Docker? Bem, existem certos comandos específicos para isso.
e você não precisa ser um especialista em Dockers, mas deve saber que existe um comando docker exec, onde você pode inserir por linha de comando no container quando estiver em execução, e usando o PowerShell ou alguma ferramenta, todo este command line poderia alterar o registro para continuar a execução. Depois de modificá-lo, isso é, commitar, para que se tenha uma imagem já com a modificação do registro. Portanto, para que você não precise fazer o mesmo cada vez que suba esse container. Depois de alterar o registro, salve isso como uma imagem e depois use isso para subir o restante, e não tenha que fazê-lo novamente. Eu suponho que você já tenha feito isso. Voltando à apresentação anterior, com Jenkins, depois posso ativar e gerar para obter o container? Sim, porque tudo isso é feito com tarefas do MS-Build, e se pode via Jenkins programar uma tarefa do MS-Build que faça o deploy. Portanto, faço todo o build, certo? E gero em Docker o container? Sim. E mais, com Docker, esta command line poderia inclusive ter uma tarefa que já o publica em um registro na rede pública de Docker, ou seja onde for. Se não me engano, acho que há uma demonstração que vem sobre os containers. Nós testamos isso com o Docker em .NET e criou uma imagem de cerca de 10 GB. Isso é normal? Bem, no mundo do Windows é. As imagens são muito maiores que no mundo Linux. Para fazer em .NET Framework tradicional, roda apenas em imagem do Windows, e essas são muito maiores. Se for seu caso, eu recomendaria passar ao NetCore, que se roda em Linux. Temos imagens muito menores e funcionam tanto em Linux como em Windows. Ou utilizar Beanstalk. Sim, mas eu não sei se o Beanstalk sobe máquinas com Windows Containers. Não, me disseram no fundo que não. .NET Core e Java. Sim, essas são as duas alternativas. Portanto, para o .NET, a única alternativa para o .NET é migrar para o .NET Core. Bem, a Microsoft está reduzindo o tamanho constantemente e adicionando funcionalidades ao Windows para justamente ser capaz de reduzir o tamanho da imagem do Windows necessária para executar uma aplicação. Então, talvez eles cheguem ao tamanho do Linux, mas estão meio lentos. Vamos ver agora o que seria o Deployment Unit Object. Isso é interessante porque muitas vezes nos pediam que quando estivesse fazendo o deployment de uma aplicação, que fosse possível salvar todo esse deploy em algum lugar que, posteriormente, fosse possível repetir esse deploy em outro momento. Para isso, criamos o objeto Deployment Unit. Abaixo do environment, verá que existe um nó chamado Deployment Unit, e quando eu abro a Application Deployment Tool, com Build Deploy Application, por padrão, vai criar uma Deployment Unit. Mas eu poderia criar diferentes Deployment Unit, para fazer com que, por exemplo, minha aplicação se separe em partes, e dizer que em uma Deployment Unit quero colocar apenas o site web, em outra Deployment Unit quero salvar a implantação dos serviços REST, e assim por diante. Isso me permitirá salvar todos os objetos que seriam parte desse deployment. E como posso criar várias Deployment Unit, eu poderia classificar isso e fazer o deployment separadamente para cada coisa. Então, quando quero, clico com o botão direito, escolho Deploy Application e posso fazer o deployment somente dessa Deployment Unit, sem a necessidade de fazer o deployment de toda a aplicação, como no caso em que quando fazia Build Application e clicava no botão de Deploy. Uma coisa que poderíamos perguntar é se quando arrastamos objetos para uma Deployment Unit, na janela do Deploy Application, e depois modificamos esses objetos, se o deployment levaria em conta as últimas alterações que fiz nos objetos, ou, quando arrasto, se congela o estado dos objetos e se faz o deploy do objeto como estava no momento em que o arrastei. O que está claro é que,
Como o que estamos fazendo é um deploy, na janela de diálogo do Deploy Application, que há referências aos objetos gerados e compilados, porque isso é o que será levado à produção. Se for adicionado na janela objetos já gerados, mas que foram alterados e não são gerados, o deploy usará o que geramos anteriormente. Algo que tem que ficar claro é que, se cria uma frozen version da KB, estamos dizendo que se guarda o estado do objeto conforme sua edição, mas não se guarda o estado do que é gerado ou compilado do objeto. A maneira de salvar o que é gerado ou compilado é usando uma Deployment Unit, na janela Deploy Application. Vamos ver no GNexus esse conceito que vimos. Como fazer deploy de uma aplicação. Aqui eu criei uma KB com uma transação à qual eu apliquei o pattern WorkWith4Web. E através da propriedade data, criei um data provider e coloquei informações de países. Executei a aplicação e aqui eu tenho main, que é o objeto home, e o WorkWith_country. E estes são os dados que programei no data provider, que foram inseridos na base de dados. Quero fazer o deployment dessa aplicação. Para isso vou para Build, Deploy Application, e aqui vemos a janela para fazer o deployment. Tenho dois environments, um em Java e um em .NET. Se estou em um environment Java, para fazer o deployment da aplicação, tenho que arrastar aqui o objeto main de minha aplicação. No meu caso, o objeto main é o webpanel home. E agora, o que tenho que fazer é escolher qual é o target. Para fazer um deploy para uma imagem de Docker, preciso criar uma imagem de Docker a partir da qual haverá um container no qual eu possa executar a aplicação com todos os recursos necessários. Preciso ter instalado o Docker for Windows. Neste caso, já o tenho instalado. E aqui tenho algumas propriedades que poderei configurar. No meu caso, eu não defini nada, deixei por padrão. Como você vê, estamos em um environment para Java. Se quisesse, poderia alterar para que o container fosse para o tipo Windows, mas eu quero que seja um container Java. Quando eu decido qual é a imagem, aqui temos algumas propriedades. Por exemplo, vai utilizar o Tomcat 8. Já traz o nome de quem manterá isto, nome de onde estará a web app dentro do Tomcat, o nome da imagem, que é o nome da KB, mais o nome do environment, GX15, Java Environment. Antes de deixar Rodolfo continuar, quero contar um pouco mais sobre essas propriedades. Nós sugerimos que, eu não sei se você pode ler, mas diz Tomcat 8.5, JRE 8 Alpine. Esta é a imagem que usamos para empacotar a aplicação dentro do nosso container. Você pode alterá-lo e colocar outra imagem para outro application server. Então, neste caso, também tem que colocar onde é que dentro desse container será copiado o WAR resultante. Neste caso, user, local, Tomcat, web apps. Se colocar no WebSphere ou o que seja, então o caminho obviamente vai mudar. A outra coisa que queria esclarecer é que as etapas de deploy, a geração do WAR, neste caso, são sempre as mesmas, independentemente do target final. E então, há outro passo, o que fazer com esse target? Nesse caso, criar uma imagem do Docker para que fique no container. Fazer um deploy. Ao fazer isso, o que GNexus fará é o download de tudo o que for necessário do site do Docker. Ele vai executar certos comandos do Docker e obter o necessário, por exemplo, neste caso está obtendo o Tomcat, baixando-o e tudo o que é necessário para executar esta aplicação Java. Vamos esperar alguns segundos.
E aqui vemos que a implantação é feita com sucesso. Isso significa que fizemos uma implantação em uma imagem do Docker. Para poder ver as imagens do Docker, precisamos abrir uma janela de comando. Então executamos uma janela de comando. Eu vou fazer o comando que vimos para ver as imagens do Docker. Eu utilizo o comando docker images. E aqui vemos que foram criadas duas imagens. Uma, que é a que disse que ia criar, curso atualização GNexus 15 Java Environment. Aqui temos à direita o nome atribuído para a imagem. E também criou uma imagem para o Tomcat 8.5 JRE8 Alpine. Esta é a imagem criada, mas para executar a aplicação, o que tenho que fazer é que a partir dessa imagem... Desculpe, deixe-me interromper para mostrar uma coisa. Aqui vemos duas imagens, uma é a do Tomcat, a que disse aqui em cima, e a outra é a criada pelo GNexus. Se olhar, uma tem 106 megas e a outra 114. Eu não tenho 220 megas em uso no meu disco neste momento, porque a nossa imagem é a 106 mais a diferença para chegar a 114. Em disco, eu não estou usando 220 megas, e Docker é inteligente o suficiente para saber que a imagem que geramos é a do Tomcat, mais outras coisas que adicionamos. É só esse comentário. Com relação à versão Java, desde quando é compatível para trabalhar com Dockers? GNexus 15 Upgrade 8. Agora, você está dizendo que o Tomcat é um Docker que contém o Tomcat? Sim, já tem o Tomcat dentro, 8.5 neste caso. Esse Tomcat, posso obtê-lo pré-definido ou você já tem mais ou menos configurado? Bem, é o que está escrito aqui. Estamos usando uma imagem oficial do Tomcat, para que as pessoas que desejam implantar suas aplicações em containers possam basear-se nas imagens oficiais. Nós baixamos a imagem e adicionamos as coisas da nossa aplicação. Perfeito. E no caso do .NET, quando trabalhamos com o Internet Information Server, o tema é licenciamento como anda? Sim, também temos uma imagem. Não te cobram isso, pois o Windows que vai aí é o Windows Core ou Nano Server, nunca me lembro qual, que não tem problemas de licença para montar a imagem com isso. Talvez depois o provedor possa cobrar para levantá-lo, mas você pode levantá-lo em seu próprio servidor. Um container, então, e para criá-lo eu uso o seguinte comando: docker run rm, para que quando a execução termina se apague automaticamente, p para atribuir as portas, e eu quero que seja executado na porta 9999. Então a porta 8080 do Tomcat será mapeada para a porta 9999. E a imagem que quero a partir da qual se crie o container é a seguinte: curso atualização GNexus 15 Java Environment. O nome da imagem é muito longo. Então aí está instanciando a imagem. Vou abrir outra janela de comando. E nesta outra janela, vou ver se efetivamente ficou instanciado o container. Para isso, dou o comando docker ps e aqui vejo que esse container foi criado, que é onde será possível executar minha aplicação. Portanto, a aplicação será executada na porta 9999. E aqui vamos escrever qual será a URL da aplicação. Será localhost 9999
seguido do nome que dei à aplicação em GNexus. Quando eu criei, eu chamei de CurseAct. Então será isto: o servlet e em seguida o nome correspondente ao pacote Java que temos aqui no GNexus. Em Java Package Name e, finalmente, o nome do objeto que desejo executar, que é o objeto Home. Muito bem, aqui temos a aplicação em execução dentro do container na porta 9999. Apenas um comentário, isso foi feito antes da versão 16 ser lançada. Agora está no root da aplicação. Depois de tudo que o Rodolfo colocou aí depois de 9999, o nome da aplicação fica no root dos containers. Essa é a diferença. Aqui temos os dados já na base de dados que está sendo executado este DBMS dentro deste container com este Tomcat no caminho que vimos. Algo que podemos ver é se está realmente rodando em Linux, porque estou executando em um Tomcat que está instalado em um Docker que está interagindo com um sistema operacional Linux. Então, para mostrar que estou realmente executando no ambiente Linux, vou executar o bash. Para isto, eu vou fazer o seguinte comando: docker exec -i -t, fazer uma referência ao Docker que está criado, 9e0 /bin /bash. Aí me devolveu o prompt. Vamos ver se estamos no Linux. Estamos indo para o CLS. Não, porque o CLS é um comando do DOS e clear é o comando para limpar a tela no Linux. E aqui eu poderia passar para a pasta bin e ver o conteúdo, etc. Então, estou dentro do Linux. Vamos sair. E já temos uma instância que está rodando na porta 9999. O que eu poderia fazer é criar outra instância em uma porta diferente. Por exemplo, pode estar criando outro container, docker run -rm -p. Mas agora eu vou fazer isso na porta 9991. E o que vou fazer é abrir outra janela. Mas agora esta instância deve estar rodando nesta porta. E aqui temos 9999 e a outra 9991. Mas ambos estão direcionados para a mesma base de dados. Então, se eu for aqui e mudar algo dessa instância, e vou para a outra, atualizo e você vê que isso mudou. Então, na realidade, eu tenho duas aplicações sendo executadas ao mesmo tempo, em dois containers diferentes, mas elas estão acessando a mesma base de dados. Então, para terminar com isso, vou ver quais são os containers que estão rodando. Vemos que temos dois containers, o que eu criei primeiro e depois o outro, e vou matar esses dois containers porque não quero continuar usando-os. Q3D9. Agora tenho um só, vou fazer o kill do segundo. 9E0. E agora eu não tenho nenhum container. Mas ainda tenho a imagem do curso de atualização e a imagem do Tomcat, para poder instanciar novos containers. Então, vamos fechar essa janela de comando. E como estamos em GNexus, vamos ver outro conceito que mencionamos, que são Deployment Unit. Você vê que em Environment, agora tenho aqui uma Deployment Unit, que por padrão é chamada de Deployment Unit 1, e que foi criada automaticamente quando fiz o deploy. Mas claro, posso mudar o nome.
Por exemplo, se eu quisesse dizer que queria separar por diferentes unidades os diferentes tipos de partes que tem uma aplicação. Aqui, colocaria apenas o que seria o site web. E, por exemplo, gostaria de criar outra Deployment Unit chamada Services, onde eu poderia incluir todos os serviços REST que tenho em minha aplicação, que desejo ter dentro de uma Deployment Unit Services. Então, quando eu quiser, posso fazer o deployment do site web ou o deployment dos services, de forma independente. Por exemplo, se eu clicar aqui com o botão direito onde diz Sítio Web, posso fazer o deployment da application. E isso abre novamente esta janela. Veem que agora tenho as Deployment Units e, finalmente, isso me permitiu salvar. Se eu for para o local, por exemplo, poderei salvar tudo isso atribuído a uma determinada Deployment Unit. E essa Deployment Unit pode ser implantada em qualquer momento que eu quiser. Eu posso montar toda essa estrutura para fazer um deploy, mas não montar a estrutura e fazer o deploy ao mesmo tempo. Mas salvar a estrutura e ter guardada nessa Deployment Unit e, em seguida, com um clique do botão direito do mouse, fazer o deploy no momento que me interesse. Fazer o deploy, por um lado, do site web, dos serviços ou outras partes em que quero dividir minha aplicação. Muito bem, alguma outra pergunta? Duas perguntas. Uma se com os deployments tem algo semelhante ao que você fez no build para ter comandos que são pré-build e pós-build para deploy também. Não, no GNexus nós não os temos, mas nos scripts do MS-Build que temos para fazer o deploy disto, temos pontos de extensibilidade, ou seja, as tarefas do MS-Build, onde você poderia executar as coisas antes ou depois de cada deployment. Isso sim temos. Isso está no wiki? Sim, está. E se não estiver, então vamos tomar nota. E a outra é, usando Deployment Units, mas as propriedades seguem sendo as mesmas quando você muda de Deployment Unit. Sim, estamos trabalhando nisso, que as propriedades também sejam salvas na Deployment Unit.